Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Hoje, comemoração de Santa Francisca Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 6º capítulo, ou melhor, ao 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. A parábola de Lázaro e do rico. Bom, são vários elementos que a Santa Liturgia hoje nos entrega mais uma vez com um tesouro único, a memória de um santo que nos ajuda a compreender em profundidade o Evangelho de hoje. Mas antes de fazermos a referência a Santa Francisca Romana e aprofundarmos um pouco mais o nosso Evangelho, a meditação do nosso Evangelho, eu queria ir direto no último ponto que às vezes pode causar um pouco de confusão para as pessoas. Diante do apelo do rico, que está no tempo dos tormentos após a morte, diante desse apelo, alguns podem ter um pouco de confusão. Não, pai Abraão, disse o rico, se um morto for até eles, certamente vão se converter. Então, ele espera que mudem de vida, seu pai e seus irmãos. Aqui, a resposta que Abraão, que na parábola contada pelo Senhor representa o próprio Deus, a resposta de Abraão é precisa. Eles têm Moisés e os profetas. Se não ouviram a Moisés e aos profetas, não ouvirão um morto que volte à vida. Mas em que sentido isso? Moisés e os profetas falam em nome de Deus. Se eles não ouviram aqueles que em nome de Deus anunciaram a vida, chamaram o povo à conversão, Moisés e os profetas estavam falando da parte de Deus, em nome de Deus. Não acreditarão em um morto que ressuscite para falar em nome próprio. Então, é muito significativo essa expressão, porque no falar de Moisés e no falar dos profetas está a voz do próprio Deus. Para que os homens não sigam para um caminho de desgraça, é preciso que ouçam a voz de Deus. Aqui a gente volta
novamente ao tema dessa semana, que é o tema da perseverança. Por que eu disse que causa um pouco de confusão? Porque muitos vão dizer, bom, então ele está dizendo que não vai adiantar nem acreditar em Jesus, porque Jesus ressuscita dos mortos. Sim, é verdade. E não acreditarão nele pela mesma razão que não acreditaram em Moisés e nos profetas, porque não reconheceram a presença de Deus. Então todo aquele que reconhecer, reconhecerá também no Filho. Todo aquele que abraçou o chamado de Deus, a voz do Senhor, receberá a voz do Filho. Então, como é importante, né, termos a percepção a respeito das medidas que o Senhor nosso Deus estabeleceu para a nossa salvação. Se a gente olha a história de Israel, foram muitos os tesouros que o Senhor ofereceu. De fato, Israel foi um povo rico em dons e graças. A eleição, a lei, os profetas, a história dos exílios. O Senhor enriqueceu Israel com tantas graças e tesouros, para que pudesse cumprir o bem, para que pudesse amar e entregar-se por amor do seu Senhor, como vai dizer o Papa São Gregório Magno, fazendo o comentário ao livro de Jó, o famoso comentário Moralha de São Gregório Magno, e um dos trechos ele faz uma referência ao Evangelho de hoje, dizendo assim: Tu o fortaleceste durante algum tempo para o levares para a vida eterna. Olhem com atenção essa frase. Tu o fortaleceste, Senhor, durante algum tempo para o levares para a vida eterna. Agora, São Gregório vai falar sobre o significado dessa frase. Fortalecido durante algum tempo, o homem recebeu durante esta vida a força de viver neste mundo de maneira a ser levado para uma vida eterna, onde nenhum limite porá tempo à sua vida. Neste breve período, foi fortalecido de inúmeros dons, graças e bênçãos, para que pudesse ter condições de, oferecendo por amor aquilo que de Deus recebeu por seus irmãos, pudesse adquirir as condições de entrar na eternidade e assim abraçar uma vida sem fim ou suplícios. Mas, ao escolher viver para si, com tudo que de Deus recebeu, desprezou as condições e os bens que Deus lhe ofereceu para que pudesse conquistar a vida eterna. Nem sempre nós pensamos com essa categoria, a categoria da gratidão e do reconhecimento. Por que o Senhor me deu uma condição favorável? Por que o Senhor permitiu que a minha vida fosse marcada por menos sofrimentos e eu tivesse a oportunidade de ter uma condição um pouco melhor do que a dos meus irmãos que estão à minha volta? Para que eu possa fazer de tudo isso um tesouro de amor. O Senhor me fortalece durante o tempo dessa vida para que eu conquiste o céu. Ele me fortalece durante essa vida para poder me levar para o céu. Essa era a escolha que aquele homem poderia ter feito. Ele que tinha tantos bens e tinha ali, como nós já vimos no Evangelho alguns domingos atrás, a possibilidade de realizar o bem, pois o Senhor estava à sua porta naquele enfermo. O Senhor estava em sua porta, diante de junto a todos os necessitados. Mas ele escolheu, ele que recebeu tantas bênçãos de Deus, escolheu viver para si. Escolheu aplicar tudo aquilo que tinha e possuía, que acreditava ser fruto do seu grande esforço, e de fato passava por um esforço pessoal, passava por uma entrega pessoal, mas não foi vivido
como ato de amor e de gratidão. Senhor, eu te bendigo por tudo que me concedeu, porque só o esforço físico nosso não é suficiente, né? Se não nos assegura o Senhor a saúde, se não nos assegura o Senhor o próprio tempo para viver a vida, todo esforço pode terminar se perdendo, né? Basta que o Senhor nos chame. E pronto. E eu não tenho mais tempo. E estou fazendo um esforço enorme para levantar uma empresa, para levantar um projeto e acabou. Tudo terminado. Então está nas mãos dele. Se eu estou tendo tempo para desenvolver aquele projeto, se eu tive a inteligência para desenvolver um projeto ou desenvolver o trabalho, se eu tive força para batalhar, enfrentar as dificuldades e conquistar aquilo que hoje conquistamos como um legado da nossa família, ou como a estrutura da nossa empresa, ou a condição de vida que eu posso oferecer para os meus filhos, enfim, tudo isso deve ser visto com um grande ato de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, a gratidão ao Senhor se demonstra no amor que temos por aqueles que Ele ama. E escolher e entender que tudo isso que o Senhor concedeu por nós não foi para terapia ocupacional na vida. Foi para que a gente pudesse ter nas mãos os instrumentos necessários para conquistarmos o céu. Ou seja, termos nas mãos os dons do Senhor para fazê-los frutificar em obras de caridade. Para termos a alegria de oferecer à nossa vida tudo o que temos e somos por amor de nossos irmãos mais necessitados. Para não reservarmos nada para nós mesmos, para poder, uma vez e outra, confirmarmos a nossa inteira entrega nas mãos da providência divina. E para realizarmos com aqueles bens que recebemos, que conquistamos, que batalhamos, que construímos, o exercício da caridade, o exercício do amor ao próximo. E dessa forma, entenderemos que tudo o que o Senhor nos concedeu foi para que pudéssemos conquistar o céu. Meu irmão e minha irmã, como essa compreensão é importante. Santa Francisca Romana entendeu isso perfeitamente. Era de uma família nobre. No 1300 tinha um esposo e um casamento muito bem celebrado e vivido, e eis que o seu esposo falece. E ela toma uma decisão muito significativa de vender todos os seus bens, distribuir o que era necessário, de maneira que os filhos não ficassem sem, e se entrega à obra da caridade até o final de sua vida, cuidando daqueles que ela já cuidava. Então, no período em que estava casada, junto com seu marido, tinha um exercício já de caridade e de amor pelos mais necessitados, e se empenha, desde o momento da morte do seu esposo até o fim de sua vida, no cuidado aos mais pobres. Dedicou-se ao serviço dos doentes e dos enfermos. E com uma vida de grande humildade e paciência, realizou um ato de consagração pessoal a Deus. E no 1425, fundou a Congregação das Oblatas, sobre a regra de São Bento. Então, seguindo a inspiração beneditina, ela conduziu a sua história e a história de tantas outras mulheres que se consagraram a Deus nesse itinerário de amor a Jesus, que fizeram de sua vida uma oferta com todos os dons que o Senhor lhes concedeu em favor dos irmãos e irmãs para conquistar o céu. Que essa escolha possa alcançar o nosso coração, pois o Senhor já nos falou sobre ela. Nós temos hoje o Evangelho de Cristo, temos os sacramentos, temos aquele que é maior que Moisés e os profetas. E o Senhor nos deu os dons espirituais dos sacramentos e os dons espirituais extraordinários das suas bênçãos e inúmeras graças, para que o nosso coração possa arder de gratidão e a gente possa ter os bens dessa vida e tudo aquilo que o Senhor nos concede nessa vida como tesouro a fim de conquistarmos o céu. Vale a pena viver para amar, vale a pena entregar a vida por amor.
É preciso clamarmos sempre a misericórdia do Senhor em nosso socorro e renovarmos a cada dia esse compromisso de viver por amor de nossos irmãos e entregar toda a nossa vida nas mãos de nosso Senhor. Por último, trago essas palavras de Santa Faustina Kowalska, que fala a respeito das dores e dos sacrifícios dessa vida, que vão vividos à luz da misericórdia, para que nós possamos, nos momentos difíceis como Jó, é importante, me permitam esse ponto que eu deixei passar, quando São Gregório está escrevendo, São Gregório Magno, ele está fazendo a reflexão sobre a vida de Jó. Jó que tudo perdeu do Senhor, mas antes de tudo perder, já reconhecia essas verdades, que tudo o Senhor lhe deu. Esse senso de gratidão e esse senso de que tudo que recebeu do Senhor, recebeu para poder bendizer o nome dele, para poder viver como oblação e conquistar o céu, já estava claro na vida de Jó. Quando Jó passa todas aquelas privações, reflete e proclama outra vez isso. O que significa dizer que na abundância ou na miséria na qual ele se encontrou, Jó sempre reconheceu que tudo o que recebeu veio do Senhor. Se recebeu a abundância dos bens e o tomou nas mãos em gratidão, bendizendo o nome do Senhor e os ofereceu para o bem do próximo, agora na sua miséria ele a toma nas mãos com gratidão, reconhecendo que vem de Deus e esperando em Deus e oferece as dores do seu viver pelo próximo. E como ele faz isso? Não se rebelando contra Deus e não tendo em seus lábios uma palavra de murmuração que pudesse levar os homens a pecar contra Deus. Olha que coisa linda! E Santa Faustina Kowalska nos escreve a respeito das dores dessa vida, porque muitas vezes vamos nos encontrar em meio às dores e podemos vir a pensar que talvez Deus tenha nos abandonado ou esteja de alguma forma nos punindo porque fomos ingratos no amor com Ele. Mas também esse itinerário da privação faz parte daqueles tesouros que o Senhor nos entrega nessa vida. Privar-nos dos bens materiais ou por um tempo até mesmo da nossa própria saúde não nos impede de acolher com amor o que o Senhor permitiu que acontecesse conosco e não nos priva de oferecer também um ato de amor por nossos irmãos, como eu acabei de falar, que Jó ofereceu, procurando cuidar a fim de que seus lábios não levassem por palavras amargas seus irmãos a pecarem contra Deus. Santa Faustina escreve dizendo: quando a dor em minha alma transbordar e o horizonte como a noite for velado e o coração por suplícios se dilacerar, sois vós a minha força, ó meu Jesus crucificado. Quando a alma atordoada pela dor, em esforços e combate interminados, e o coração agonizante em amargor, sois esperança e salvação, meu Jesus crucificado. E quando os dias vão decorrendo, o ânimo em mar de amargura banhado, o coração em lágrimas se dissolvendo, como a aurora brilhais, meu Jesus crucificado. Quando o cálice da amargura transbordar e tudo contra ela haja conspirado, e a alma for ao jardim das oliveiras então orar, está a minha defesa em ti, meu Jesus crucificado. Quando a alma, sentindo a sua inocência, aceita esse sofrimento por Deus permitido, o coração paga com amor e penitência, torna a fraqueza onipotência em tuas mãos, ó meu Jesus crucificado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Francisca Romana, de Santa Faustina Kowalska,
Intercessão de São Gregório Magno e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.